Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A Igreja proclama, na liturgia do 14º domingo do tempo comum, ano C, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 12, 17 a 20, a missão dos discípulos. Os discípulos de Jesus são enviados ao mundo para continuar a obra libertadora que Jesus começou e para propor a boa nova do reino aos homens de toda a terra, sem exceção. Devem fazê-lo com urgência, com simplicidade e com amor. A história do envio dos 72 discípulos é uma tradição exclusiva de Lucas. Seria uma história estranha e inesperada se a víssemos como um relato fotográfico, jornalístico, de acontecimentos concretos. De onde vêm estes 72, que não são nomeados nem por Mateus, nem por Marcos, e que aqui aparecem surgidos do nada? Trata-se fundamentalmente de uma catequese, através da qual Lucas propõe aos discípulos de todas as épocas uma reflexão sobre a missão da Igreja encaminhada pelo mundo, para testemunhar e anunciar a proposta de salvação que Cristo veio trazer. O texto começa por nos apresentar o número dos discípulos enviados, 72. Trata-se, evidentemente, de um número simbólico, que deve ser posto em relação com Gênesis, capítulo 10, na versão grega do Antigo Testamento, onde esse número se refere à totalidade das nações pagãs que habitam a terra. E também em relação ao livro dos Números, capítulo 11, versículos 24 a 30, a escolha dos anciãos profetas, que receberam do Espírito de Moisés. Significa, portanto, a universalidade da missão, por sua destinação, enviada a todos, e por seus portadores. Todos devem ser mensageiros. Depois Lucas assinala que os discípulos foram enviados 2 a 2. Trata-se primeiro de assegurar que o seu testemunho tem valor jurídico, conforme consta no livro do Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, capítulo 19, versículo 15. E trata-se de sugerir que o anúncio do Evangelho é uma tarefa comunitária, que não é feita por iniciativa pessoal e própria, mas em comunhão com os irmãos. Lucas indica ainda que os discípulos são enviados às aldeias e localidades onde Jesus devia ir. Dessa forma, indica que a tarefa dos discípulos não é pregar a sua própria mensagem, mas preparar o caminho de Jesus e dar testemunho dele. Depois desta apresentação inicial, Lucas passa a descrever a forma como a missão se deve concretizar. Há, em primeiro lugar, um aviso acerca da dificuldade da missão. Os discípulos são enviados como cordeiros para o meio de lobos, versículo 3. Trata-se de uma imagem que no Antigo Testamento descreve a situação do justo, perdido no meio dos pagãos. Aqui, expressa a situação do discípulo fiel, frente à hostilidade do mundo. Há, em segundo lugar, uma exigência de pobreza e simplicidade para os discípulos em missão. Os discípulos não devem levar consigo nem bolsa, nem alforge, nem sandálias. Não devem deter-se a saudar ninguém pelo caminho. Versículo 4. Também não devem passar de casa em casa. Versículo 7. As indicações de não levar nada para o caminho sugerem que a força do Evangelho não reside nos meios materiais, mas na força libertadora da palavra. A indicação de não saudar ninguém pelo caminho indica a urgência da missão. A indicação de que não devem passar de casa em casa sugere que a preocupação fundamental dos discípulos deve ser a dedicação total à missão e não a busca do bem-estar, da comodidade.
Qual deve ser o anúncio fundamental dos discípulos? Eles devem anunciar a paz, versículos 5 e 6. A paz não é meramente a ausência de guerra, mas a presença de todas as bênçãos e dons messiânicos, como bem expressa o termo hebraico shalom. Esse anúncio de paz deve ser complementado por gestos concretos de libertação, a exemplo da cura, e tudo isso revela a presença do reino de Deus no meio dos homens. Versículo 9. As palavras de ameaça às cidades que se recusam a acolher a mensagem dos discípulos, versículos 10 e 11, não devem ser tomadas à letra. São uma forma bem oriental de sugerir que a rejeição do reino trará consequências nefastas à vida daqueles que escolhem continuar a viver em caminhos de egoísmo, de orgulho e de autossuficiência. Nos versículos 17 a 20, Lucas relata o resultado da ação missionária dos discípulos. As palavras com que Jesus acolhe os discípulos descrevem, figuradamente, a presença do reino enquanto realidade libertadora. As serpentes e escorpiões são, frequentemente, símbolos das forças do mal que escravizam o homem. A queda de Satanás significa que o reino do mal começa a desfazer-se em confronto com o reino de Deus. A narração do Evangelho é concluída com uma advertência. Os discípulos não devem ficar contentes pelo poder que lhes foi confiado, mas sim porque os seus nomes estão escritos no céu. O essencial não é o êxito, mas a fidelidade a Cristo. Vamos pedir, amado irmão, amada irmã, que o Senhor envie trabalhadores para a colheita, pois a messe é grande e poucos os trabalhadores. Versículo 2. Caro internauta, pedindo a Deus que nos envie e acompanhe em nossa missão, receba a minha bênção sacerdotal. O Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor lhe mostre a sua face e se compadeça de você. Volte para você o seu rosto e lhe dê a paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo. Espero por você.